Mas aqui da CNN, obviamente, vamos acompanhar a situação dos brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza até que eles estejam em segurança, como os 32 repatriados da faixa de Gaza que passaram o primeiro dia no Brasil, após mais de um mês vendo de perto os horrores da guerra entre Israel e o Hamas. O grupo ficou hospedado no hotel de trânsito da Força Aérea em Brasília. O Pedro Teixeira acompanhou esse primeiro dia deles em solo brasileiro. Vamos ver na reportagem. O dia foi de muita conversa e assistência. O grupo de repatriados teve à disposição diversos assistentes do governo federal. Nesta terça-feira foram emitidos 10 CPFs para palestinos e brasileiros que agora podem entrar nos programas sociais do governo. Além disso, os repatriados receberam atendimento médico e foram vacinados por profissionais do Ministério da Saúde que acompanham o grupo. A gente está aqui no hotel de trânsito da Força Aérea Brasileira. Os repatriados foram colocados em 10 quartos neste hotel dentro da base aérea de Brasília. Além disso, eles têm à disposição alimentação nestes 2 dias que eles vão ficar por aqui. Conversaram durante todo o dia com integrantes do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social. Além disso, eles têm uma área externa para que eles possam, aos poucos, retomar a rotina aqui em solo brasileiro. O grupo será dividido. 2 pessoas viajarão para Florianópolis. 26 seguem para São Paulo em um avião da Força Aérea. Pelo menos 14 deles ficarão em um abrigo que já foi supervisionado pelo Ministério da Justiça no interior do estado. O Ministério da Justiça e todos os ministérios que integram essa força-tarefa vão acompanhar todos os passos desse grupo. Para Chat Albana, a sensação de alívio só veio quando ela chegou ao Brasil. Só fiquei bem quando eu vi o presidente Lula e fiquei tipo, já tô no Brasil, agora tá tudo bem, agora eu posso ficar calma, tô segura. Mas a preocupação segue com os familiares que ainda permanecem na faixa de Gaza. O que eu tô pensando agora é o resto dos brasileiros que estão na faixa de Gaza ainda e o resto da minha família que está lá também ainda. Então, só até que eles saírem de lá, eu vou ter paciência e calma para pensar no meu próprio futuro. Entendi. Para poder compartilhar a minha felicidade com eles. A família une o alívio e a preocupação dos repatriados. Hassan Rabem se emocionou ao falar das filhas que voltaram para o Brasil. Na verdade, ela estava bem saudade do Bacian, para shopping também. Não sei, talvez um erro que a gente foi para lá, mas às vezes também a gente sente muito saudade para nossos familiares que estão lá e tem que cobrir o papel para visitar nossos familiares. Vamos voltar a falar então de quem está lá na faixa de Gaza. A Jussara Soares acompanhou esse primeiro grupo e agora está acompanhando um segundo grupo que muitos dos nossos telespectadores, Jussara Soares, nem sabiam que existia um segundo grupo lá. Há pouco tempo começaram, temos 40 pessoas ainda, 40 brasileiros. Por que eles não estavam na primeira lista? Quem são eles? Já mostramos aqui uma parte deles. Quais são as explicações, Jussara? Lu, é o seguinte, esse primeiro grupo que veio, eles deram os nomes, mostraram interesse em retornar ao Brasil logo no início, da guerra, né? Então, logo o seguinte, quando eu contei aqui para vocês que a representação do Brasil junto à Palestina fez um comunicado para quem tivesse interesse se candidatasse, preenchesse ali as informações necessárias para que elas pudessem iniciar o trâmite para fazer a repatriação. Pois bem, isso teve esse primeiro grupo e aí, Lu, tem uma situação que é importante nessa situação. Boa parte desses brasileiros que a gente cita tem dupla nacionalidade. Moraram um tempo no Brasil e voltaram para Gaza. Gaza é a casa deles, né? Onde eles têm os familiares, os amigos, todos que a gente viram aí os relatos, têm essa preocupação de quem ficou lá. Então, quando iniciou muitas dessas conversas que eu tive, o que eles contam é o seguinte, muitos imaginavam que seria um conflito, mas que não imaginavam o agravamento do conflito, tampouco da crise humanitária, com essa escassez de água, de comida. Então, alguns demoraram a se inscrever, outros
como essa família que a gente mostrou há pouco, diz que só soube depois, não soube logo no início que tinha essa possibilidade. Quando eles enviaram os nomes, essa lista, né, esses novos nomes chegaram, já não tinha possibilidade, segundo eu apurei, de ter uma autorização, tanto de Israel quanto do Egito. Então, por isso, existe essa lista que o governo evita falar que seja uma lista oficial, mas tem esse grupo interessado em retornar. E o presidente Lula, na chegada aqui desses repatriados na segunda-feira, se comprometeu em fazer esforços em retirar tanto esses brasileiros, essas pessoas com dupla nacionalidade que ainda estão em Gaza e esperam retornar, mas também os familiares próximos desses repatriados que já chegaram aqui. Então, a gente está falando da Shahed, tanto do Hassan Rabi, que são essas duas pessoas que a gente acabou de ver ali as declarações deles, e que também nas últimas semanas se tornaram familiares para todos nós, porque eles faziam vídeos, né, relatavam o dia a dia ali em Gaza. Então, a situação dessa segunda lista agora, segundo o Itamaraty, os casos vão ser analisados pontualmente, vão tentar reunir essa documentação e, segundo o Itamaraty, todos receberão ajuda consular, serão amparados também enquanto essa repatriação não é possível. Lembrando que o presidente Lula recebeu um apelo desses brasileiros na segunda-feira. Então, a gente, assim, fica feliz que 32 repatriados já estejam aqui, já estão indo para sua família ou no abrigo, como o Pedro Teixeira contou muito bem aí na reportagem dele, tiveram o acesso, a primeira regulamentação ali da documentação para poder ter acesso aos benefícios aqui no Brasil e também daqui para frente que eles consigam ali reestabelecer a vida. Então, quem vai ter? Algumas pessoas estão indo para as casas das suas famílias, outros para esse abrigo, mas conseguirão ali, vão ter um apoio para poder retomar a vida aqui no Brasil, longe do conflito. Por outro lado, não é possível, não se pode esquecer aquele grupo que ainda está em Gaza. Como a gente contou aquilo, você falou que o número é mais ou menos 40 pessoas. Varia entre 40 e 50 pessoas. A informação que esse número é muito variável, porque o interesse ele vai mudando também. Como eu estava explicando um pouco mais cedo, é uma decisão difícil eles tomarem, apesar do agravamento da crise, do conflito, e muitos verem ali próximo de casa ali os ataques, os bombardeios, porque implica em decidir deixar suas casas. A questão que a gente está vendo neste momento é essa, Lu. Muito obrigada, então, Jussara Soares. Mais tarde a gente volta a falar, então, sobre esse grupo que ficou na faixa de Gaza. Você já viu aqui no início dessa edição imagens, inclusive, de crianças que estão no sul do país falando sobre a situação e o medo que enfrentam por lá. Mais uma vez, a história se repete porque ainda temos brasileiros na faixa de Gaza.